Olá, líderes da Associação Espírito Santense, tudo bem com vocês? Mais uma jornada, mais um módulo aí começando, estamos juntos aqui. Quero saudar todos os líderes da Associação Espírito Santense, anciãos, líderes das diversas igrejas espalhados por toda aqui a geografia da nossa associação. O tema de hoje também é muito empolgante. Eu quero agradecer aos outros colegas que também ministraram aulas aqui para vocês. Eu tenho certeza que está acontecendo um crescimento muito grande para todas as pessoas que estão participando desse projeto de estudos em religião. Quero parabenizar também o pastor Irã, toda a associação ministerial, a Associação Espírito Santense por essa iniciativa de poder promover para centenas de líderes nossos aqui no estado esse estudo em religiões. Na verdade, os temas que a gente estuda na Faculdade de Teologia estão sendo abordados aqui e você que está participando, você que está perseverando até agora, está sendo um privilegiado em poder fazer parte de uma escola teológica sendo transmitida online aí para você, aí direto aqui do estúdio da associação, para a sua igreja, para o seu pequeno grupo, para a sua casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. O tema da matéria que nós vamos ministrar, começando hoje para vocês, é uma matéria que fala sobre crescimento de igreja. Crescimento de igreja é o tema que percorre toda a Bíblia. Na verdade, o tema crescimento, multiplicação, é o tema que está em toda a Bíblia Sagrada e você vai ver desde o Gênesis, quando Deus dá ordem para a raça humana, crescei e multiplicai. O que a gente aprende quando falamos sobre crescimento é que todo organismo vivo, ele cresce, ele se multiplica. É só você alimentar direitinho que ele vai crescer. Quando você alimenta bem, o crescimento se torna algo natural. Por exemplo, você não precisa dar ordens para uma criança crescer. Ela simplesmente cresce, é só ela se alimentar, ela está saudável, ela vai crescer. Assim também a igreja, ela é um organismo vivo. Eu tenho, por exemplo, 2 filhos, vai nascer o terceiro agora em novembro, estamos numa expectativa muito grande lá em casa com o nascimento do terceiro filho, vai chegar o Ian, tem um casalzinho, o Arthur, de 9 anos e a Laurinha de 6, e eu não precisei mandar eles crescerem, eles simplesmente estão crescendo, estão saudáveis, estão bem, a gente só dá o alimento todos os dias, a gente dá o carinho especial e eles vão crescendo de maneira saudável. Assim também vai ser a sua igreja. Se você ficar atento e se você observar que se você alimentar a sua igreja espiritualmente, na área da comunhão, na área do relacionamento, na área da missão, a sua igreja vai crescer de maneira saudável, vai ser natural o crescimento da igreja. E quando a gente estiver discorrendo aqui as aulas, você vai perceber que esse tema do crescimento, a ênfase vai ser no crescimento natural da sua igreja local. Como fazer para que a sua igreja cresça? E vamos responder algumas perguntas, como por exemplo, por que a igreja não cresce ou quais os motivos do não crescimento de algumas igrejas? E nós vamos trabalhar algumas estratégias, alguns princípios bíblicos que vão te mostrar exatamente por que algumas igrejas não crescem. Então fica atento, motivo você permanecer acordado, permanecer firme aí nesse propósito. Estamos chegando na reta final, é a penúltima matéria, daqui um pouquinho vem o pastor Irã com a última matéria fechando aí e vai ser uma grande bênção essa formatura com todos vocês. Muito bem, a pergunta é a seguinte: por que algumas igrejas crescem e outras igrejas não crescem? Essa é a questão. Por que algumas igrejas crescem e outras não crescem? Interessante, especialistas em crescimento de igreja, eles admitem que é difícil explicar com precisão por que algumas congregações crescem e outras não. Na verdade, eles não têm uma resposta muito específica para isso. Contudo, alguns experts em crescimento de igreja, como um renomado escritor chamado Peter Wagner, Christian Schwarz, que é outro especialista em crescimento de igreja, eles vêm estudando exatamente esse fenômeno em diferentes países e culturas do mundo. E eles desenvolveram vários modelos de igrejas que crescem de maneira saudável. Eu quero trabalhar com vocês alguns desses modelos e já deixo desde já uma dica especial para você aí. No finalzinho de algumas aulas, nós vamos ter alguns testes, algumas perguntinhas muito simples, você deve ficar bem tranquilo, não é nada para complicar a sua vida, mas é importante que o aluno possa interagir para a gente saber se você está assimilando bem o conteúdo. Nós vamos ter algumas perguntinhas e eu vou dar algumas dicas. Eu vou falar exatamente aqui sobre as marcas de qualidade para que a sua igreja possa crescer saudável. E eu gostaria de, no final, que você tivesse gravado, pelo menos, ou escrito aí no seu caderninho, algumas dessas marcas de qualidade. Muito bem, como eu falei, Peter Wagner, grava bem esse nome aí, Christian Schwarz, são um dos grandes nomes do crescimento da igreja ao redor do mundo. E eu vou fazer uma análise dos estudos que esses homens fizeram, e eu quero apresentar para vocês, pelo menos,
10 marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. O Christian Schwarz, por exemplo, ele analisou que as igrejas que mais crescem no mundo, ele fez uma pesquisa científica até na área teológica, e ele pesquisou cerca de 1.000 igrejas nos 5 continentes do mundo, e ele detectou que essas 1.000 igrejas, elas têm um elemento em comum que as fazem crescer. E elas têm também elementos em comum que não fazem com que essas igrejas crescem. E ele separou, o Christian Schwarz separou pelo menos 8 marcas de qualidade para as igrejas que crescem no mundo, ou seja, as igrejas que mais crescem, elas possuem pelo menos 8 características. Aqui, dentro do contexto adventista, nós vamos colocar 10 características para vocês, para ficar bem contextualizado com a sua igreja local aí, onde você congrega. Primeira marca de qualidade que foi constatado nesse estudo mundial nos 5 continentes é exatamente que as igrejas que mais crescem no mundo possuem uma liderança competente e uma liderança motivadora. Enfim, uma liderança visionária. Se você, naturalmente, que está me assistindo, é um líder, é um ancião de igreja, lidera algum departamento da igreja, às vezes você não é líder ainda, mas está participando dessa classe teológica, primeira marca de qualidade, que é um elemento comum em todas as igrejas que mais crescem no mundo, todas elas possuem uma liderança competente e uma liderança visionária. Uma liderança que não tem só visão limitada, é uma liderança que tem uma visão que se expande e realmente isso tem feito grande diferença. Por exemplo, as igrejas que mais crescem no mundo têm líderes visionários. Eles são otimistas e eles aceleram o crescimento com o seu otimismo. E tem uma segunda característica que está aparecendo aí na tela para você. Eles concentram e dirigem todas as atividades na visão de Deus, ou seja, tudo está centralizado em Deus. Eles trabalham no sentido de crescimento, eles sempre visam o crescimento, eles são objetivos com relação ao crescimento. Esses líderes têm a capacidade de gerar entusiasmo dentro das pessoas, ou seja, elas são contagiadas pelo seu próprio entusiasmo. Outra característica, esses líderes não têm dificuldade de se adequar, de mudar, quando isso vai acelerar ou atender as necessidades de crescimento da sua igreja. Ele não é fechado dentro de uma caixa, ele se abre, como diz a Bíblia, ele se transforma pela renovação da mente, sempre vendo possibilidade de fazer algo diferente para ver a obra de Deus avançar. E eles são treinadores também, ou seja, você que é líder é desafiado a ser um líder visionário, a ser um líder que capacita a sua igreja, ou seja, um líder que forma discípulos. Afinal, Jesus não te chamou para fazer membros de igreja, Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Então, teu desafio também como um líder visionário, dentro dessa primeira marca de qualidade, é fazer discípulos para Cristo, ou seja, multiplicar a tua vida na vida de outro. Foi assim que Cristo fez, foi assim que os discípulos fizeram e foi assim que as pessoas fizeram. Por isso o Evangelho chegou no Espírito Santo, por isso o Evangelho chegou na sua igreja, porque o discipulado foi sendo transmitido, foi sendo passado. Interessante que uma liderança visionária, eles possuem um senso de entusiasmo muito grande e eles vão avançando exatamente em sua visão. Segunda característica das igrejas que mais crescem, eles desenvolvem ministérios de acordo com os dons espirituais e evangelismo de acordo também com as necessidades. Ministério de acordo com os dons. Significa exatamente você colocar aquela pessoa em uma função na igreja onde ela possa exercer de acordo com a sua capacidade ou com a habilidade que o Espírito Santo lhe concedeu. É um ministério de acordo com os seus dons espirituais. Para isso, você precisa descobrir os seus dons ou proporcionar para que a sua igreja possa descobrir seus dons espirituais. Existem vários livros nessa área, inclusive livros do próprio Christian Schwarz. Você pode pesquisar com o seu pastor também local, ele vai te dar uma bibliografia de livros que você pode descobrir ou proporcionar a descoberta dos dons espirituais para a sua igreja. Descobrir os dons espirituais é essencial. O Espírito Santo ele distribuiu dons aos homens. E é interessante que você, como líder visionário, possa entender que quando alguém trabalha de acordo com os seus dons, ela vai trabalhar muito mais satisfeita. Às vezes é comum na igreja você ter uma pessoa que começa a liderança em um determinado departamento, ela nem queria entrar naquele departamento, mas a comissão de nomeações acabou, ali incentivando, a pessoa aceitou, mas no meio do ano ela não aguenta mais. Por quê? Porque ela está no ministério que não está de acordo com o seu dom espiritual.
Então é preciso a liderança ter essa sensibilidade de colocar e inserir no ministério de acordo com os seus dons. Outro ponto interessante é que o evangelismo ele tem que ser de acordo com as necessidades, ou seja, você descobre uma necessidade na comunidade e aí você supre essa necessidade. Então, é exatamente o que Cristo fazia. Cristo se misturava com as pessoas, Cristo descobria a necessidade delas, Cristo granjeava a confiança delas, Cristo supria a necessidade dessas pessoas. Só por último, Jesus dizia, segue-me. É exatamente esse o método de Cristo, um método muito simples que cada um de nós, como líderes, devemos também seguir. Antes de dizer segue-me, precisamos nos misturar com as pessoas, conhecê-las onde elas estão, descobrirmos as suas necessidades, ministrarmos as necessidades dela. Às vezes a necessidade dela é de um acolhimento espiritual, mas às vezes ela está precisando de pão material mesmo, precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de um ouvido, de alguém para ouvir as suas histórias, de um ombro para chorar. Enfim, Cristo supria a necessidade, granjeava confiança. Por último, Jesus dizia, segue-me. E as pessoas seguiam a Jesus de bom coração. O Espírito Santo concede aos membros, como eu disse, variados dons espirituais e o papel do líder é simplesmente ajudar os membros da igreja a descobrir os seus dons espirituais. E quando os crentes vivem de acordo com os seus dons espirituais, é interessante que você, como líder da nossa igreja aqui no Espírito Santo, entenda que quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, você desenvolve seus dons, aí sim a obra de Deus avança muito mais. Outra característica das igrejas que mais crescem no mundo é o desenvolvimento de acordo com os dons, como eu falei, mas também eles irradiam um contágio espirituante, uma espiritualidade contagiante. Essa é a ideia, espiritualidade contagiante. O que seria isso? Irradiar uma espiritualidade contagiante. É você estar tão pertinho de Cristo, a tua comunhão está tão íntima com Deus como líder, como discípulo de Cristo, que as pessoas vão perceber Jesus em você sem ao menos você dizer nenhuma palavra. Isso é uma espiritualidade contagiante. É quando as pessoas forem lá na tua igreja, o culto é tão contagiante, o louvor é tão empolgante, assim, as pessoas cantam com todo o coração, que ela vai sair dali impactada pelo poder do louvor, pelo poder da palavra, pelo poder da oração que estiver acontecendo naquele culto, que é um culto contagiante. Por que o culto é contagiante? É porque a vida espiritual daqueles membros, daqueles líderes, também são contagiantes. E esse é um detalhe interessante. O método de Cristo para o evangelismo é espalhar o testemunho. Mateus 24:14, lá diz, né? Pregação do evangelho em todo mundo seria o último sinal da volta de Jesus. Nós vemos hoje muitos sinais acontecendo, mas o último seria a pregação do evangelho em todo o mundo. A ousadia de pregar o evangelho era uma das marcas de crescimento daquela igreja primitiva. Eles eram ousados, eles eram intrépidos. Eles pregavam com ousadia a palavra e Deus multiplicava mais e mais o número dos seus discípulos. Muitos grupos com doutrinas errôneas têm registrado um crescimento elevado de suas congregações por causa de seu entusiasmo para espalhar a mensagem. Eles pregam com tanto entusiasmo aquilo que eles acreditam, mas muitas vezes o que eles acreditam não está de acordo com toda a verdade bíblica. Mas devido ao entusiasmo, as pessoas acabam crendo por causa da empolgação deles. E quase sempre acompanham o entusiasmo por sua própria igreja e isso produz o crescimento e isso é muito importante. Terceira marca de qualidade que eu quero destacar para vocês, os líderes de igrejas que mais crescem no mundo seguem prioridades de acordo com a ordem bíblica. Ou seja, comunhão, relacionamento com Deus, missão, dedicação ao trabalho da igreja. E no trabalho da igreja o evangelismo se torna uma prioridade, a pregação do evangelho se torna uma prioridade. Segundo um escritor chamado Roger Fink e Rodney Stark, que analisaram exatamente o crescimento da igreja nos Estados Unidos por volta ali dos anos de 1776 a 1990, mais ou menos, as igrejas deixaram de crescer quando rejeitaram as doutrinas tradicionais e cessaram de ser exigentes com seus seguidores. Ou seja, as pessoas hoje elas querem compromisso, por mais que não pareçam, mas se você prega a doutrina adventista com entusiasmo, com qualidade, se você prega com poder, com autoridade, por mais que a doutrina adventista exija várias renúncias, é uma doutrina bíblica, mas essas pessoas querem algo sério.
Elas querem um compromisso com Deus. Às vezes, como líderes, nós não podemos ter medo de pregar com autoridade a palavra de Deus. Outra marca de qualidade, estruturas funcionais. A estrutura de uma igreja, ela afeta exatamente o crescimento dessa igreja. E os especialistas, eles notaram dois tipos de estruturas, a funcional e também a estrutura tradicional. E Christian Schwarz, o autor dessa pesquisa mundial, que você já falei sobre ele com vocês agora no início, né? Christian Schwarz, ele observa da seguinte maneira, ele diz, nossa pesquisa, vai aparecer na tela aí para você, nossa pesquisa teve êxito em demonstrar e atestar que o fenômeno doentio do tradicionalismo está numa relação inversa, tanto com o crescimento como com a qualidade da igreja. Então perceba o seguinte, uma coisa é você ser uma pessoa conservadora dos princípios da igreja, da cultura da igreja, mas uma coisa é também ser tradicionalista, ou seja, nos apegarmos a tradições do passado que hoje muitas vezes são entraves ao crescimento da igreja. Aqui, Christian Schwarz, ele observa como, pode colocar na tela novamente, por gentileza, olha, nossa pesquisa teve êxito em demonstrar e atestar que o fenômeno doentio, então veja, um tradicionalismo doentio, está numa relação inversa, tanto com o crescimento, também com a qualidade das igrejas, e isso eu queria chamar a atenção. O que prejudica a igreja não são as tradições embasadas na Bíblia, olha, interessante, é importante você notar isso. As tradições da igreja que tem base bíblica não tem problema nenhum, porém as tradições que não têm base bíblica, o tradicionalismo que impede a realização de mudanças necessárias para continuar crescendo, esse sim atrapalha muito o crescimento da igreja. Então, depois de estudar aí o crescimento das diversas congregações ao redor do mundo, John Vaughan, ele declarou que quase toda igreja grande tornou-se assim, pode colocar esse trechinho na tela, tornou-se assim, deu passos corajosos no sentido de se organizar ao longo da vereda do crescimento. Se organizar, se adaptar é importante. Lógico, nunca quebrando princípios, nunca deixando de lado os princípios da palavra, mas é interessante observarmos que os tempos mudaram e precisamos de alguma forma contextualizar a mensagem bíblica para que ela seja entendida pela geração atual. Muito bem, outra marca de qualidade que eu quero chamar a atenção para vocês é que as igrejas que mais crescem no mundo, elas planejam inspiradores serviços de culto, cultos inspiradores. E o estudo de Christian Schwarz demonstra que as igrejas que mais crescem, elas possuem exatamente um culto inspirador. A questão se o culto produziu uma experiência inspiradora está na proporção do seu crescimento qualitativo, mas também quantitativo. Em congregações, por exemplo, que crescem, Christian Schwarz observou que 80% dos seus membros disseram que o culto em suas igrejas tem sido uma experiência inspiradora. Agora é interessante, apenas 49% disseram o mesmo em igrejas estagnadas, em igrejas que não estão crescendo. Então esse é um dado importante, você que é aluno aí, que está atento, deixa eu só chamar a atenção, se tiver alguém cochilando ali, toca nele, balança o seu companheiro aí do lado, para que ele possa acordar e prestar atenção nesse detalhe fundamental que a gente está passando na aula agora. Veja, outra marca de qualidade para as igrejas que mais crescem no mundo, as igrejas desenvolvem um programa de células, ou seja, pequenos grupos, que tem a ver com um pilar muito importante da igreja chamado relacionamento. Se um ponto se destaca como o mais importante para o crescimento da igreja, eu afirmo para vocês, sabe qual é? De todas as marcas de qualidade que mais são fortes no crescimento da igreja, sem dúvida nenhuma, o estabelecimento de pequenos grupos, de células, onde se desenvolve comunhão, relacionamento, missão, é o ponto mais importante do crescimento da igreja. Eu estou citando várias marcas de crescimento, mas esse aqui é o mais importante. O estudo de Christian Schwarz comparou exatamente isso e mostrou que quanto mais decisiva é a prática de pequenos grupos, tanto mais rápido se torna o crescimento da igreja. E ora, outra coisa, quando você estabelece células vivas em sua igreja, a igreja não só cresce de maneira explosiva, mas a igreja também conserva os membros e um pequeno grupo, uma célula, é o melhor lugar para o desenvolvimento dos dons espirituais, para que as pessoas se olhem nos olhos, assim como você está me olhando agora nos olhos, para que as pessoas se olhem nos olhos, chamem-se umas às outras pelos nomes.
para que as pessoas conheçam mais de perto. Às vezes você faz parte de uma igreja grande, onde as pessoas não se conhecem tanto, só se encontram nos sábados, domingos, às vezes na quarta-feira, nos cultos regulares da igreja, mas no pequeno grupo é que você conhece coração a coração as necessidades. Por isso, essa é a marca mais importante, e Ellen G. White disse que essa marca de qualidade, que os pequenos grupos, eles foram estabelecidos na mente de alguém que não pode errar. É o nosso Deus. Então vale a pena investir nessa coluna, nessa marca de qualidade. Aqui, como Ellen White falou, a formação de pequenos grupos, vocês vão ver aqui na tela, Ellen White declara que a formação de pequenos grupos como base do trabalho cristão foi-me apresentado por um que não pode errar. Se há um grande número de pessoas na igreja, que os membros sejam formados em pequenos grupos para trabalharem não só a favor dos membros da igreja, mas também pelos descrentes. E se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conhecem a verdade, que eles se organizem num grupo de obreiros. Você percebeu a ênfase que Ellen White dá na questão da formação de pequenos grupos? Ela disse, no lugar é pequenininha a igreja, tem poucos obreiros que se reúnem em pequenos grupos. Mas também, se o lugar for grande, que se reúnam em pequenos grupos. Eu sou pastor aqui da Igreja Central de Vitória. É uma igreja com centenas de membros. É uma igreja muito grande. E eu percebo que se nós não conseguirmos trabalhar em pequenos grupos, nós não vamos conseguir nos conhecer melhor uns aos outros, suprir melhor as necessidades, fazer de fato um ministério de pastoreio mais próximo. Só o pastor sozinho, ele não consegue pastorear tanta gente. É por isso que Jesus nos ensinou que é importante dividir em grupos menores, para que esse pastoreio aconteça de maneira efetiva. Foi assim que Deus orientou Moisés lá no deserto, dividindo ali os grupos de 1000, os grupos de 100, grupos de 50, os grupos menores, a conselho do seu sogro Jetro. Você conhece muito bem esse texto bíblico. Outra marca de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo, e eu desafio você a anotar essas marcas de qualidade, pode ser que façam parte de alguma perguntinha aí no final, de algum teste especial que vocês terão. As igrejas que mais crescem no mundo, elas são amistosas, ou seja, elas possuem uma recepção acolhedora, mas não só a recepção acolhedora, a igreja toda é acolhedora. Os visitantes que vão nessa igreja, eles não se sentem como visitantes, eles se sentem como membros da família. Então, as igrejas que mais crescem no mundo, elas também são extremamente acolhedoras, aconchegantes. Isso tem a ver com o calor humano, olho no olho, o carinho quando você recebe alguém, tanto na sua casa como na casa de Deus, é fundamental e vai fazer a diferença para que as pessoas possam voltar. A amizade é um fator importante que afeta o crescimento da igreja. Isso aí é essencial quando a gente trabalha esse tema. Sua ausência causa apostasia e a presença da amizade encoraja as pessoas para que elas possam voltar para a igreja. Então é importante, se eu perguntar para você que é líder, por exemplo, quantos de vocês aqui que estão me olhando agora nos olhos, acorda esse que está dormindo aí do seu lado aí, para que ele possa participar dessa enquete. Quantos de vocês que estão participando dessas aulas aqui em toda a Associação Espírito Santense, entraram na igreja por causa de um amigo? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão. É isso mesmo. Você entrou na igreja por causa de um amigo, ou voltou para a igreja por causa de um amigo. Então, normalmente quando a gente faz essa pesquisa na igreja, a maioria veio para a igreja por causa do fator amizade, ou permanece firme por causa da amizade. É por isso que a sua igreja precisa ser também acolhedora. Estudos recentes em congregações adventistas hispanas no sul da Califórnia revelaram que a motivação para a abertura de uma nova igreja ou de um novo ministério é a amizade e o nível espiritual dos membros fundadores. Veja, a amizade aliada a uma espiritualidade contagiante. A amizade era como um magnetismo para atrair e conservar novos membros na igreja. O riso entre os crentes, a alegria. Onde está a alegria nas nossas igrejas? A gente perdeu a alegria. Interessante, Sofonias 3,17 diz que o nosso Deus se alegra conosco com brados de alegria. Você consegue imaginar Deus se alegrando com seus filhos com brados de alegria, com entusiasmo? Às vezes a gente tem a imagem daquele Deus sério, carrancudo, como um funcionário de uma aduana, sempre investigando a nossa bagagem moral para ver se há algum pecado ali. Na verdade, a Bíblia apresenta um Deus que também é um Deus que se alegra. Inclusive, Sofonias dá uma ênfase, tem uma versão da Bíblia que diz que ele se alegra com brados de alegria. Onde está a alegria no meio dos crentes? Precisamos nos alegrar porque a alegria e a amizade elas são contagiantes e elas formam um magnetismo para atrair pessoas, para que a sua igreja possa também crescer.
Nas congregações em crescimento, 68% dos membros asseguram que em nossa igreja rimos bastante. Então, se a sua igreja é uma igreja animada, uma igreja feliz, que vive a essência da salvação, essa igreja vai ser uma igreja que cresce e que cresce muito. Porém, nas igrejas em declínio, 33% disseram que as suas igrejas são alegres. Ou seja, mais de 77% disseram que as igrejas são tristes, que os cultos parecem um funeral, não tem entusiasmo, enfim. Então, as igrejas estão perdendo o crescimento. Outra marca de qualidade, nesses últimos minutos da nossa primeira aula sobre o crescimento de igreja, é que as igrejas que mais crescem no mundo, elas fazem discípulos. Elas não fazem membros de igreja, elas fazem discípulos. A transformação de membro em discípulo é um fator importante nas igrejas que crescem. Quanto mais eficaz o processo de fazer discípulos, tanto mais pungente é o crescimento da igreja. Então é importante trabalhar o discípulo, porque o membro da igreja senta e só espera ser alimentado. O discípulo, ele se levanta e sai para alimentar. O membro da igreja entra para consumir o culto, para só fazer o culto ali e receber. O discípulo, ele entra para adorar, mas ele sai para servir. Esse é o discípulo. Então, não importa qual o método usado no discipulado, na preparação de pessoas para o reino, desde que ele seja motivado pelo amor e serviço para criar novos ministérios. Assim que você percebe uma necessidade na comunidade, você cria um ministério, um grupo de pessoas para suprir aquela necessidade. Se na rua da igreja, no quarteirão da igreja, no bairro da igreja, tem muitas pessoas de rua, em situações de rua, por exemplo, você pode criar um ministério na sua igreja para atender aquela demanda ali, para atender aquelas pessoas. Enfim, se há muitas crianças na rua, você pode criar um ministério para que em um determinado horário na sua igreja, essas crianças sejam atendidas com diversas ações que podem ser feitas com elas, desde ações esportivas, sociais, de saúde, de orientações. Enfim, observe as necessidades e crie um ministério para suprir a necessidade. Outra marca de qualidade, as igrejas que mais crescem valorizam os diferentes aspectos humanos. Isso é importante. As igrejas ao redor do mundo e através da história, elas têm crescido basicamente entre uma espécie ou outra de pessoas, e isso indica que elas continuarão crescendo porque elas trabalham de acordo com diferentes aspectos humanos, ou seja, pessoas em culturas diferentes, e você conhecendo a cultura, conhecendo o estilo de vida daquela pessoa, você vai conseguir ser mais relevante para alcançar o coração daquela pessoa. Então é importante você se misturar com elas e conhecer, até mesmo para falar uma linguagem que ela vai entender. Tem muita gente que, se a gente usar a nossa linguagem igrejeira, elas não vão entender a mensagem. Então você precisa conhecer suas necessidades para suprir da melhor maneira possível. As igrejas bem-sucedidas são compostas de um grupo regular, de um grupo que valoriza todos os outros grupos diferentes da igreja, mas também da sociedade. Ou seja, Cristo não fazia acepção de grupos de pessoas ou de pessoas. A igreja também não pode fazer. A igreja precisa amar os pecadores, embora aborreça o pecado. Para cristãos cheios do Espírito Santo, a questão não é igrejas homogêneas ou heterogêneas, mas o crescimento da igreja promove uma missão com o propósito de espalhar o amor e alimentar as pessoas constantemente. Bom, queria concluir esse primeiro módulo. Em primeiro lugar, parabenizando você por ter conseguido ficar aí acordado. Eu sei que não é fácil, você está uma série de domingos aí assistindo as aulas, mas parabéns porque você permaneceu. Essa é a primeira aula apenas. Tome anotações, é importante as dicas que a gente vai dar aqui, porque se seguidas, elas poderão proporcionar um crescimento extraordinário para a sua igreja. Eu posso concluir dizendo o seguinte, que qualquer congregação que busque o crescimento não pode ignorar essas 10 marcas de qualidade que eu apresentei resumidamente para cada um de vocês. O ponto principal é que não há um fator isolado que resulte no crescimento dos membros, mas a operação harmoniosa de todos esses fatores e essas diversas características que eu citei para vocês. As igrejas bem-sucedidas, elas sabem que só Deus produz o verdadeiro crescimento. É Deus que dá o crescimento. O crescimento natural da igreja continuará a ser uma obra sobrenatural, assim também como o crescimento de uma planta ou de uma criança. Você não dá ordem para uma planta crescer, ela simplesmente cresce se ela estiver bem alimentada.
A criança também cresce naturalmente. A igreja é um organismo vivo. Vai crescer naturalmente se a gente alimentar a igreja como ela deve ser alimentada. Planejamento e atividade humana tem o seu lugar, mas o fator decisivo continuará sendo a obra misteriosa do Espírito Santo atuando de maneira poderosa na vida de cada um de nós. Como líder, se coloca à disposição do Senhor para seguir o plano dele para que a sua igreja possa explodir em crescimento através do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fica atento aí às dicas que a gente deixou e que Deus possa te proporcionar o maior crescimento da história da sua igreja.